agradecer o Luiz, o Fábio e a Luciana pelo tempo e a disponibilidade de estarem aqui apresentando as suas ideias e essa estratégia toda que é tão importante para a comunidade financeira. Lembrando que o comércio exterior entrou na pauta, né, justamente que quando nós tivermos efetivamente a demanda das vacinas sendo transportadas para o mundo inteiro, nós vamos identificar um aumento de frete muito grande e a gente sabe, para as empresas que importam e exportam, a dificuldade que é essa logística e principalmente a dificuldade que é dos custos disso daí. Então, é um assunto muito importante, essas oportunidades. Eu queria passar a palavra para o Fábio, da Atrio, que vai fazer uma apresentação, e já agradecendo aqui. E muito obrigado por todos vocês que nos apoiaram no IBF em 2020. Espero que em 2021 a gente possa fazer um trabalho de muita relevância para vocês, né? E já agradecendo as pessoas que estão nos prestigiando aqui, nesse encontro aqui, muito especial. Fábio, por favor. Bom, obrigado, Júlio. Boa noite a todos, né? Eu também faço parte da nova diretoria do IBF, a convite do Júlio, com muito orgulho. Estou como VP da área de mercado financeiro e vou ficar sempre à disposição de vocês também. O Luiz Narval, né, o Júlio já apresentou, ele realmente desenvolveu um sistema inovador, né, que vai trazer muita integração e vantagens para quem atua na área de comércio exterior. Tá? Obrigado pela presença, Luiz. A Luciana, ela é uma das integrantes da nossa mesa de câmbio, ela vai também ser uma das mediadoras dessa webinar, e um pouco mais à frente ela vai falar como que está sendo estruturada a nossa mesa de câmbio. Eu sou sócio da Atrio Investimentos, que hoje é um dos maiores escritórios da XP em Minas Gerais, com mais de 900 milhões de recursos sob gestão e cerca de 2.200 clientes ativos. Mas para a gente dar o foco no segmento de empresas, né, de médio e grande porte, que eu também atuei durante muitos anos na área bancária, a gente criou a Atrio Corporate, sob o comando do Edson Cruz, que foi um ex-diretor do Bradesco e Santander, muito conhecido de vocês também. Na realidade, criou um modelo de plataforma de negócios PJs, que além da XP, a gente tem uma parceria com mais 12 bancos e fintechs de crédito, onde no único lugar a gente oferece diversas modalidades de empréstimos, financiamentos, emissão de dívida, M&A, seguros, derivativos e a mesa de câmbio, né, da qual a Luciana aqui representa. É um modelo de negócio que possibilitou a Atrio, na semana passada, com muito orgulho, a gente recebeu o selo de excelência da XP Empresas, que é um segmento que está crescendo muito dentro da XP. Foi dado a apenas 25 escritórios, dentre os mais 650 escritórios da XP no Brasil. Quer dizer, para a gente foi realmente um motivo de orgulho que atesta, né, a estrutura que a gente montou com uma equipe de altíssima qualidade dentro da Atrio. Né, pessoas oriundas de bancos, né, que trabalharam por diversos anos em bancos de primeira linha, estão conosco dentro do nosso Atrio Corporate. Isso indica que a gente está no caminho certo, né? A gente identifica que isso é um início de uma transformação do modelo bancário tradicional para um modelo de plataforma de negócios, onde a gente conecta no único lugar vários parceiros de negócio. Tá? Eu acho que esse é um caminho sem volta. A gente fica à disposição de vocês. Meu muito obrigado e passo a palavra para a Lu para ela apresentar um pouco da mesa de câmbio. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar participando desse webinar em conjunto com o IBF Minas, em conjunto com a Narval, e estamos aqui hoje para mostrar a todos vocês, clientes, sócios, financistas, que a Atrio, conjunto com a Narval, tem muito a agregar no processo financeiro das empresas. A nossa mesa de câmbio é composta por mim, pela Stephanie e pela Bruna, também oriundas de um grande banco de primeira linha, e estamos aqui para aproveitar esse momento de mudança mesmo do cenário bancário, né, na qual as plataformas de negócios vêm ganhando cada vez mais espaços, e os clientes com isso também ganham em qualidade no serviço prestado, né, em toda a análise de mercado, a proximidade
com que nós lidamos com os nossos clientes é um diferencial pelo qual a gente sempre prezou e, felizmente, a Atrio tem essa mesma cultura. O cliente aqui é o nosso foco, tá? Então, estamos muito felizes de participar desse evento. Passo agora a palavra ao Luiz, e daqui a pouquinho a gente volta intermediando, né, verificando as inúmeras oportunidades que podemos gerar para todos vocês. Perfeito, perfeito. Obrigado, Luciana, obrigado, Júlio, obrigado, Fábio. Assim, muito obrigado aí, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, no meio desses experts aí de longa data, de amplo conhecimento, vendo o Fábio, né, e o Júlio comentando. Mas realmente para nós é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço, né, ao convite para nós podermos estarmos juntos nesse evento. E eu gostaria de compartilhar já minha tela, Júlio. Podemos ser assim? Vocês estão mediando? Podemos por favor, começar, então? Por favor, pode compartilhar. A ideia nossa, então, aqui é poder compartilhar com vocês, né, as nossas experiências, o que nós estamos fazendo no mercado e trazendo aí um diferencial como foi comentado aí pelo nosso time. Tá legal? O que é a Narval, quem nós somos, né? Da onde que nós viemos, o que realmente, complementando toda essa introdução, a Narval é uma empresa que tem o propósito de resolver dores, tá? Com soluções para o comércio exterior. Então, importação e exportação, né, são dos nossos focos, como outros módulos em relação a drawback e a outros pontos também que nós vamos ver aqui ao longo desse webinar, onde nós vamos apresentar realmente algumas soluções que trazem um proveito muito grande, né? Otimizam o tempo, trazem um resultado operacional bem interessante. A gente vai trazer alguns cases, tá legal? Quando a gente fala aqui da Narval hoje, onde nós estamos aqui e 170 clientes, né, na América do Sul e na Europa. Então, nós temos hoje esses clientes também na América do Sul, tropicalizamos ele, né, aqui para a América do Sul, tanto para a União Europeia também. E também, com a nossa solução, a gente tem crescido muito ao longo desses 2 anos, né, 2018, 2019, em torno de 300%. O ano passado, em pandemia, crescemos 20% com a transformação digital que tem acontecido dentro das empresas. Então, a gente foi para essa onda, né? E aqui embaixo está alguns dos RPs aonde nós estamos integrados. Então, a Narval, ela é um sistema especialista e trazendo uma gestão diferenciada para a questão do comércio exterior. E integrando, nós já temos clientes com todos esses ERPs aqui que a gente está falando. A Senior, a Sankhya, a SAP, IFS, toda a parte da TOTOS, DataSul, Proteus, Logix, a Oracle e a Dynamics. Então, esse só é uma breve introdução para a gente mostrar para vocês e já de primeira mão colocando quem são alguns dos nossos clientes que viram na Narval, né, esse diferencial logístico e diferencial de gestão operacional que ele vai de toda a cadeia, desde a operação, frete, gestões, né, e até também ao câmbio. Então, nós vamos fazer toda essa operação, fazendo toda essa abrangência, tá bom? Aqui alguns dos nossos clientes que nós temos da nossa carteira, clientes de nome, né? E por que eles escolheram a Narval? Porque eles tinham algumas dores em comum. E essas são as dores que eu gostaria de colocar para vocês, aonde a gente consegue fazer essa troca de informação aqui. Um dos pontos é a planilha. 90% das empresas hoje no Brasil, tá, utilizam planilha para fazer gestão da importação e exportação. Então, esse é um ponto onde a Narval ela focou para eliminar as planilhas e fazer tudo isso integrado com o RP. Então, toda a operação do RP, a gente traz a integração do RP, voltando, né, para a questão da gestão e fazendo essa integração de forma fluida. Temos também aqui a parte de fechamento de custos, que nós vamos ver, o gap das informações de despachante, né? Então, nós temos assim alguns gaps de informação, onde é que está navio, qual é o schedule de navios onde eu posso estar cotando um frete, né? Como o Júlio comentou, realmente nós estamos vivendo uma guerra do frete muito alta, né? Com valores assim exorbitantes dentro do meu conhecimento aí até então nunca atingidos, e que realmente a gente precisa de inteligência cada vez mais de gestão operacional para isso. E com tudo isso, englobando toda essa operação, vai estar a Luciana nos trazendo aí toda
o conhecimento do câmbio para a gente englobar toda a operação e fazer um bom fechamento de câmbio. Não adianta fazer uma boa logística e o meu câmbio não tiver realmente uma boa gestão e uma boa inteligência do melhor momento e como que está a tendência do mercado. Ok? Então, para isso, pilares de gerenciamento, fluidez e facilidade. Na Narval, esse é o nosso lema. Eu preciso ter gerenciamento, o sistema precisa ser fluido e precisa ser fácil. Não adianta eu ter gerenciamento e fluidez com algo difícil de operar. Então, isso traz para a operação uma facilidade, desde a operação até diretores, CFOs, que buscam informação de forma rápida, objetiva e inteligente também. Tá legal? Aqui eu vou pedir a licença para vocês, eu vou mudar a minha tela, peço para os nossos participantes verificar se eu já verificou a tela mudando, e vamos falar da prática, né, Júlio? Vamos começar a mostrar aqui na nossa prática como que a gente opera? Eu acho que ficaria melhor do que ficar mostrando os PowerPoints. Pode ser assim, Júlio? Sem problema. Fechado, então. Então, aqui, o que acontece? A primeira coisa que nós viemos trazer é gerenciamento. Então, tudo isso aqui que eu vou mostrar é padrão Narval. Então, nós nascemos com um Power BI, onde nós já incorporamos inteligências operacionais. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico que eu aglutino todas as despesas operacionais e eu consigo saber por processo. Então, imagina o seguinte, eu tive a despesa de demurro, gastei 652 mil ao longo de um período. Aqui eu tenho todos os meus processos, qual a despesa e o percentual dessa despesa sobre o FOB. Então, eu coloquei qual é a minha maior despesa. A minha maior despesa foi 19 mil, mas em relação à mercadoria importada, ele trouxe só 0,89 de custo do FOB. Só é relativo, né? Desculpa, gente. Então, essa é uma forma simples de buscar informações. Assim como a gente traz também de processos. Então, eu quero saber, ao longo de um período, o que eu trouxe da China, então, quantos processos eu trouxe, e assim de cada país, de forma muito simples e objetiva. Então, quanto que eu estou trazendo do México, Estados Unidos, e nisso eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer operações de entender tudo que eu já trouxe, né, da China e como é que eu operei esses fretes. Olha só, eu sei os recintos e os custos de cada recinto que eu operei frete. Isso dá uma facilidade para a operação justamente para quê? Que nós temos as informações de forma muito contundentes e simples de operar. Tem um outro ponto, quando a gente vai para a área tributária agora, antes de entrar no câmbio, eu consigo, né? Nós temos diversos benefícios fiscais. Então, eu tenho inúmeros clientes que operaram, né, saindo de São Paulo e indo para Vitória, indo também para Santa Catarina, operando com benefício fiscal, né, relacionado ao ICMS. E aqui nós temos também o quanto que nós tivemos de benefício fiscal nos intervalos de tempo, quais foram os fornecedores, de quanto que eu trouxe de cada fornecedor e o quanto que, dentro da minha operação, eu tive de ganho fiscal em relação a isso. Pontos, gente, que nós conseguimos trazer com uma facilidade e de bastante inteligência para a tomada de decisão em relação àquilo que nós estamos operando. Entrando aqui no câmbio, gente, olha só, o câmbio, eu tenho aqui toda a minha projeção futura de tudo que eu tenho para pagar mês a mês por posição de fornecedor e eu consigo entender quais os fornecedores, quais as operações e o quanto em cima de cada moeda. E aí, a Luciana teria toda, junto com a Atrio, toda a expertise para analisar isso junto com vocês e entender qual é o melhor produto para o momento, não é, Lu? Isso mesmo. É a gente sabendo antecipadamente o fluxo, né, a ser pago pelo cliente em determinada moeda, a gente consegue fazer todo um estudo, oferecendo ao cliente todos os tipos de proteção cambial, né, são os famosos hedges que o mercado tanto fala. Então, assim, o ganho de informação rápida e precisa pode ser determinante no momento de pegar a melhor taxa, né, do mercado em cenários igual ontem. Tivemos variações enormes no preço e um exportador tendo esse sistema, tendo toda essa facilidade e crédito aprovado, né, poderia em 10 minutos resolver travar o câmbio dele num patamar de 5,87.
né? Hoje o mercado recuou um pouquinho, ficou ali na casa dos 5,78, 5,80, mas a oportunidade no mercado, ela é muito rápida. Então, o fato do cliente conseguir, né, ter essas informações na mão a tempo, faz toda a diferença para ele. Tá? E a questão do cliente ter o limite aprovado também, mas na frente o Luiz vai mostrar, consegue também ajudar o cliente nessa tomada de decisão por fazer proteção cambial da sua exposição, né? É isso, Luiz. Perfeito. Então, Luiz, e complementando também, Luciana, tem um ponto também que a gente traz essas informações lá do pedido de compra. Então, nós não precisamos ter a invoice para trazer as informações para cá, né? O próprio pedido de compra internacional já gera também essas previsões, justamente para compor o nosso caixa e já trabalhar em cima disso, né? Com um contrato de câmbio antecipado e diversos outros produtos aí que aí você tem toda a expertise para falar. Mas esse aqui é um dos pontos que a gente traz em cima de várias outras ferramentas que a gente vai trazer do mercado. Se eu trago, então, as informações com antecedência, o que a gente vai focar? Se 90% dos importadores e exportadores utilizam planilha para fazer uma gestão de comércio exterior, com a Narva a gente muda isso. O que a gente faz? Com a Narva, nós mudamos essa operação. De que forma? Onde a gente vai mapear todo o fluxo, todos os detalhes da operação, desde correção de documento até a devolução do container, e através de um algoritmo, a Narva vai dizer o que nós precisamos fazer. Qual é o momento que você precisa atuar para o quê? Compor o seu deadline, analisar qual é o melhor tomada de decisão para aquele momento. Então, fazendo alguns cenários aqui. Imagina o seguinte, gente, deferimento de LI. Se eu não ter o deferimento da LI, eu vou ter um embarque preto, porque se eu embarcar, nós temos multa e aí onera ainda mais a operação. Então, ponto aqui onde o sistema já avalia, dizendo, olha, temos multa em cima disso. Outro ponto, qual é o melhor momento de cotar o frete? É uma semana antes da previsão da mercadoria da carga pronta? O sistema vai te avisar qual é o melhor momento e, trazendo esse momento, ele vai o quê? Nós temos a condição de fazer a cotação do frete. Então, quando eu coto o frete, eu já pego as informações desse processo e eu já consigo fazer uma cotação de frete online, mandando para os nossos agentes, armadores e retornando essas informações de forma bem objetiva. Colocando aqui... Ô, Luiz. Oi. Deixa eu só colocar um ponto aqui, porque essa tela, a gente vive essa tela muito, principalmente quem exporta e quem exporta, principalmente nesse período, né? Perfeito. Então, é importante saber que o sistema ele tem uma análise digitalizada, um BI, mas a gente está falando aqui de frete internacional, né, que aumentou muito, e os CFOs que estão me escutando sabem o quanto que isso impacta, né. Nós temos a questão do embarque, que hoje está uma loucura a questão dos embarques internacionais, né, e com muitas restrições, e os tempos eles foram muito estendidos. Então, quem está me escutando aqui sabe o que eu estou falando, que mexe com isso, né? Nós temos a remoção para o terminal, que é uma coisa extremamente crítica. Nós aqui temos um sistema da Receita Federal chamado OEA, que nós temos o direito de passar na frente, por causa desse, é tipo uma certificação da Receita Federal, que ela certifica as empresas de que ela está toda digitalizada e consegue fazer esse processo, então também é um ponto extremamente crítico. Então, é só uma observação que essa tela com essas bolinhas, elas custam muito dinheiro, principalmente se essas bolinhas estiverem aí em amarelo, né? E aí, eu já queria te fazer uma pergunta dos clientes que você tem, de todos os pontos que você tem trabalhado, nesse cenário internacional, qual é o ponto mais crítico que você tem observado aí do cenário internacional dessa tela? Perfeito. Júlio, obrigado pela pergunta, e eu vou colocar o seguinte. Eu tenho 2 clientes que são grandes distribuidores de vinho, por exemplo, né? E quando a gente fala do mercado internacional, ele é muito peculiar. Nós temos 2 clientes que fazem vinho e eles têm dificuldades diferentes. Pelo Incoterm que eles operam,
pela forma com que ele trabalha a sua operação. Então, o sistema ele é todo parametrizado e a gente conseguiu atender os dois perfeitamente. Então, assim, quando a gente fala de vinhos, o mapa é o gargalo, né? Se eu vou fazer um bom rótulo, se o rótulo está ok. Nós temos aqui algum dos pontos que é a parte dos operadores, que eu digo o embarcador, né? O cliente saber quando que as LIs foram emitidas e está na mesma página. Então, isso aqui é legal, que a gente tem robô que confere a LI e traz isso para nós no mesmo momento que o despachante está sabendo. Ou também, o que a gente tem eliminado muita dor, Júlio, trazendo, como nós não temos limite de usuário, então nós não comercializamos pelo usuário, nós trazemos o próprio despachante a operar para o cliente dentro da plataforma. Então, essa dor também é resolvida. Então, gap de informação e metodologias de trabalho até diferentes para mesmos produtos é o que a gente tem resolvido. Agora, vou colocar um ponto que, vamos dizer, a maioria, né, é esse cara aqui, ó, devolução de container. Então, hoje você tem uma logística bem complicada, onde que muitas vezes você não sabe o quanto tempo que vai levar, se vai ter algum problema no meio. Na negociação, coloca-se um free time do container pequeno para melhorar o valor do frete, mas nós temos aqui, na sua média, aí, $90 por dia de demove, né? Que realmente aí aqui é um gargalo. Para isso, aí a gente utiliza a viabilidade de portos, que aí eu posso verificar, será que, como você comentou, será que não é melhor fazer um DTC? Vamos fazer descarregar a carga, jogar num terminal, né, e devolver o container? Então, para isso, a gente faz isso. Ó, eu estou fazendo uma simulação de $1 de 5,80 a uma mercadoria de 120 mil, a invoice, e eu coloco várias tabelas dos recintos, tanto do porto quanto os secundários, e ele vai me trazer qual a melhor opção em relação a valor. Tá? Então, já contemplando uma pergunta na outra, faz isso também. O outro ponto também é o schedule de navios. Por exemplo, eu tenho uma mercadoria de Gênova para Santos. Você manda para o seu parceiro o que ele realmente vai ter lá para cotar e trazer essas informações. O Anarval... Opa, desculpa? Está dando um eco aí, se você puder... Dá um eco, desculpa. Tá, eu vou falar um pouquinho mais baixo, o pessoal está pedindo aqui. Eu que me empolgo aqui, Fábio, a gente acaba se empolgando aqui, tá bom? Quando a gente faz aqui, ó, nessa questão aqui do Ocean Schedule, eu consigo saber todos os navios disponíveis de Gênova para Santos, com os transbordos e os transit times de todos os armadores. Olha só. Então, isso aqui é informação que você tem. Olha, eu tenho uma mercadoria, não quero fazer transbordo, eu quero fazer uma operação direta. Traz isso também, e isso modifica, né? E você também, o transit time modifica muito, principalmente ruptura de estoque. Então, eu preciso de algo muito rápido, mesmo sendo em navio, e a gente consegue ter diferenças, ó, de 60 para 21 dias. Então, aqui a gente está fazendo uma consulta diretamente na operação. Tá legal? Caminhando para isso, eu queria voltar aqui, somente aqui, para mostrar um ponto aqui nessa tela, que é a questão do Intra. Nós temos uma integração com o Intra, onde todas as informações, e aí eu quero colocar aqui com o maior orgulho, que nós somos um dos poucos partners do Brasil, tá, com o Intra nativo, onde a gente tem algumas informações da operação. Então, imagina o seguinte, datas de atracação, datas de embarque, deadline aí de draft, aí falando um pouquinho mais técnico, né? Nós temos essas informações de forma automática. Então, vou colocar um case aqui de uma empresa alimentícia que exportava muito. E, na operação deles, todos iam no site do armador para saber quando o navio atracou. Porque quando o navio atracasse, começaria a contar os dias de vencimento. O que foi feito? Trouxemos a solução do Intra. O Intra deu as informações através do navio automaticamente, né, quando teve atracação, e poupamos um resultado operacional, aí uma dificuldade operacional muito grande, que também trazia para o financeiro. Tá legal? Então, são soluções que a gente acaba trazendo e melhorando, né, e trazendo alguns pontos. Quer ver? Imagina, vocês aí, Júlio, esse aqui é um relatório de custo de importação própria.
olha só, trazendo agora para a questão do câmbio. Quando eu tenho aqui um produto e eu trago as informações desse produto e eu aplico a minha variação cambial, ele vai aplicar também no custo. Então, eu tenho condições de aplicar a variação cambial também no custo do meu produto. Aquilo que eu negociei, o sistema já traz, aplica para dentro do custo em cima da variação que foi negociada. E foi negociada como? Foi negociada com a Atrio, né, que trouxe para nós a melhor solução e que traz uma inteligência dentro do Narva com uma gestão de câmbio, onde nós conseguimos controlar o nosso limite de hedge para ver se já não ultrapassou. Quando eu faço uma consulta das invoices, eu posso simular... Oi? Ô, Luiz, só uma pergunta, por favor. Nesse sentido, eu queria uma palavrinha do Fábio ou da Luciana. Quais são as opções de trava de câmbio que tem mais acontecido agora em 2021, né? E como é que vocês estão enxergando esse cenário aí, não da cotação do dólar, que ninguém vai saber dizer, mas fazendo um link com essa estratégia do dólar, que a gente sabe que é uma loucura e ele está aumentando, mas o que as empresas têm feito na questão da gestão do dólar? Eu acho que vale a pena uma palavrinha de vocês, pela experiência que vocês têm, quem está nos escutando, de saber o que as outras empresas estão fazendo com relação a essa gestão de controle do valor do dólar nessas importações que realmente impactam nessa variação cambial que a gente está vendo aí. Vamos lá. Em momentos de grande volatilidade, que é o que nós temos observado, né, desde meados do ano passado, devido à pandemia, esse ano o dólar já tem uma alta acumulada de mais de 12%, só esse mês já temos 8% de alta, então a importância de se fazer hedge, né, das suas importações ou das suas exportações se torna cada vez mais essencial. Você ter a previsibilidade do seu fluxo de caixa, né, desde o começo, já faz com que você consiga embutir isso no seu custo, né, e poder precificar melhor o seu produto. Então, assim, hoje nós temos vários clientes fechando travas de exportação, tá? Temos também clientes operando no mercado a termo, via NDF, e muitos importadores aproveitando para fechar câmbios futuros, que é via contrato de câmbio. Você não tem que fazer o registro, né, na CETIP, não é via mercado de derivativos. Então, assim, nós temos boas estratégias para os clientes poder fazer a proteção cambial de todo o seu processo produtivo. Tá? Então, assim, é de suma importância. Hoje, o que nós temos mais verificado são os câmbios futuros para os importadores e para os exportadores, as travas de exportação. Eu quero aqui já deixar uma reflexão para quem está nos escutando, porque nós vivemos um aumento do dólar em 2020 muito grande. Agora, em 2021, a gente está vivendo um aumento do dólar também muito grande. A gente tem mais do que nunca, mais do que em 2020, nós acrescentamos uma nova variável, além da crise sanitária, que é o Covid, nós acrescentamos uma nova variável, que é a questão política, com essas novas notícias, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se é certo ou errado, o que a gente está entrando no mérito aqui é o impacto que isso traz para a previsibilidade do fluxo de caixa e planejamento das empresas que exportam. O dólar alto para exportar é bom, mas as empresas que importam têm um impacto muito grande. Então, é importante colocar em perspectiva que nós teremos um ano muito difícil com relação à questão do dólar, com relação ao fluxo de caixa, com relação ao planejamento, e todas essas análises serão extremamente importantes para a gente fazer um ano não de crescimento. O ideal seria um ano de crescimento para o país e para as empresas, nós estamos trabalhando para isso, mas é importante começar agora, estamos terminando o terceiro trimestre, esse planejamento vai ser muito, muito crítico, e é isso que eu queria trazer essa reflexão para todos vocês, ok? Por favor, Luiz, pode continuar. Realmente, Júlio, obrigado. E é um ponto que a gente tem que utilizar o máximo de ferramentas, né, para a gente poder
trazer aí para a mesa, né, e usar a melhor possível. Aqui, como, né, a Luciana estava comentando, então, aqui nós conseguimos fazer algumas reservas de taxas, justamente para comparar com as taxas da DI e verificar os níveis de operação, né? O quanto que está tendo de diferença de taxa, o quanto que seria, até para você verificar se isso em relação à taxa da DI, daquilo que foi feito, o quanto que está trazendo aí de retorno ou não. Então, isso são ferramentas que a gente opera também junto com a Atrio. E daqui, gente, aqui é um ponto muito legal, que daqui a gente pode também já disparar uma cotação para a mesa da Atrio. Isso aqui que é muito legal. Então, por exemplo, o time da Luciana vai estar a par no momento que você precisar, né? E você selecionar o que você precisa, tem como daqui já disparar exatamente a necessidade, né, do câmbio para poder fazer a operação através do time da Luciana. Então, são soluções de tecnologia que a gente traz para encurtar o tempo, encurtar, né, a dificuldade e fazer realmente operar isso de forma melhor. Tá legal? Esse pedido de cotação, ele é muito importante e eu gostaria de destacar que dentre os vários escritórios, né, das novas plataformas de negócio, a Atrio é um dos poucos, se eu não estiver errado, eu posso falar que é o único escritório a ter 3 traders exclusivamente para operações de câmbio e hedge. Tá bom? Então, conte com a nossa estrutura. Isso eu posso afirmar preparados. Que sim. Posso afirmar que sim, Luciana. Tá? E só falando um pouco da ferramenta, né, do sistema, essa informação, como isso está tudo integrado, o Luiz consegue disponibilizar toda a documentação de maneira antecipada, né, para essas tomadas de decisão que o Júlio comentou. Uhum. Quanto mais rápido você tiver a informação completa da documentação, que pode fechar um câmbio, quer dizer, mais rápido você tem uma gestão eficiente do caixa, do risco que se corre, né, da formação de preço. Então, é de fato um diferencial muito significativo. Até mesmo para a aprovação, né, das linhas de crédito junto aos bancos, você saber o volume, a periodicidade com que você paga, os tipos de moeda, isso tudo facilita bem também e acelera o processo de uma aprovação de crédito, tá? Perfeito, perfeito. São estruturas, né, usando a tecnologia para a gente encurtar tempo, trabalho e realmente dando mais compliance para a operação, né? Então, esse é o foco. Seguindo aqui na nossa apresentação e mostrando um pouquinho mais também das funcionalidades, eu gostaria de destacar esse ponto aqui. E esse aqui é um dos pontos bem interessantes que eu queria destacar, esse e mais um outro que nós já, na sequência, é a informação aos nossos clientes. Quando nós estamos falando de exportadores e nós atendemos grandes exportadores, um dos maiores gaps é deixar o cliente dele update de tudo que está acontecendo. E essa ferramenta é muito interessante. Por quê? Porque nós iremos trabalhar, claro, com multilínguas, a gente trabalha na Europa, né? Mas aqui é o nosso cliente podendo acessar a base e verificar onde é que está meu navio, o que está em cada navio e trazendo, né, uma visão e uma certeza que a operação está fluindo. Então, ele também consegue, com fatos simples, saber quais as operações que estão em trânsito, né? E buscar alguns detalhes com mais assertividade. Então, o nosso cliente consegue ter isso. Então, vou trabalhar na exportação, consigo deixar só para aquele cliente as informações pertinentes a ele. Então, ele tem o seu usuário e senha. O que acontece? Que muitas vezes o cliente está não somente no celular, mas ele quer uma informação objetiva, mais assertiva, e nós desenvolvemos, então, não só satisfeito com essa plataforma que tem uma aceitação muito boa no mercado, nós também destacamos uma outra, e eu vou pedir com licença a vocês, né, para a questão do WhatsApp. Então... WhatsApp. Isso. Aqui, vocês estão vendo o WhatsApp aqui, né? Júlio, Sim. Fábio, então, Sim. O que nós fizemos? Em vez de você entrar no site, verificar as informações, colocar usuário e senha, o sistema, com todo o compliance e segurança que nós temos,
o que ele faz? Nós conseguimos, então, através de algumas perguntas, eu quero saber as importações abertas desde o ano passado. E ele traz um relatório. Ou também status do processo, né? Onde é que está o navio. Então, tudo isso a gente consegue trazer. Um dos pontos, ó. Então, nós temos aqui, né, status, custo, numerário. Opa, Lu, nós temos a invoice, né? E aí nós podemos dizer, ó, me manda todas as invoices que eu tenho aberta e o sistema vai dar. Aí, na nossa conversa prévia, Júlio, desculpa abrir aqui, o Júlio falou, tá, Luiz, então nós podemos então colocar qualquer ponto aqui, exatamente isso. Nós queremos dar a informação certa, né, no momento que você mais precisa, com a melhor assertividade possível, sem depender de ninguém. Então, através de um robô, a gente consegue te dar a informação do comércio exterior que você assim achar melhor. Ok? Só fazendo uma analogia, por exemplo, nós CFOs e a comunidade financeira que acompanha principalmente os valores de importação, é importante a gente ter em tempo real, por exemplo, as importações em andamento, a variação cambial do momento, a partir do momento que você fechou, e a partir do momento do dólar que está do dia, você já consegue fazer uma prévia dessa variação, antes do fechamento do resultado das empresas, você já consegue, o ideal é já conseguir fazer uma ação antes do fechamento, coisas que efetivamente vocês estão enxergando, ponto fora da curva. Cada empresa tem o seu controle com relação a isso, né, para o tratamento no decorrer do mês, mas essa informação de forma rápida, né, e é um outro tema que o IBEF vai trazer no decorrer do ano, que é um ponto que mudou muito a questão financeira, que é a transformação digital, né? Então, isso vem muito agregar nessa questão de como que a comunidade financeira está tomando decisão e principalmente qual tempo que ela está tomando decisão, principalmente depois do Covid, que a gente sabe que os tempos ficaram muito mais curtos do que eram antes, né? Parece que o mundo ficou menor e a gente tem essa questão bem aflorada dessa questão da decisão e o momento que a gente toma a decisão, do timing de tomar a decisão dessas correções. Então, vem muito importante essa questão, essa análise dessa questão da rapidez. É um dos pontos que eu enxergo aqui, do que vocês estão colocando, da questão da transformação digital, tá certo? Volta aí, Luiz, por favor. Tá mudo. Tá mudo aí, Luiz. Voltei, gente. Opa, caminhando aqui para o nosso andamento aqui das nossas operações, e já indo para o nosso final aqui, e também deixando para as nossas perguntas do nosso pessoal que tem nos escutado, só colocando 2 cases aqui de forma bem rápida. Nós temos aqui um case nosso de exportação de um cliente que faz em torno de 400 teus, né? Onde ele teve um ganho operacional em várias etapas, né? Na gestão do contrato da exportação, nas remessas, o retorno simbólico, tudo aquilo que a gente manda, né, para a exportação, que a gente manda para o porto, né, e que teve perda no caminho, é um retorno simbólico que traz aí uma dificuldade operacional muito grande, e sem contar as questões de câmbio na inteligência, né? Quando nós olhamos o nosso semáforo e conseguimos ali estar integrado com o financeiro para saber se eu vou liberar original, se eu vou liberar BL, para o nosso cliente conforme os pagamentos em andamento. Então, a gente flui a operação de forma bem mais rápida. E depois aqui também um outro case que nós temos aí na importação, né, que ele traz aqui realmente alguns pontos, principalmente na gestão, a cotação do frete manual, como o Júlio comentou anteriormente, e nos registros de LI e follows operacionais. Não entrando aqui, gente, tem save operacional muito grande, onde a gente consegue trazer o quê? Trazer uma melhor performance para o departamento, onde consegue pensar com muito mais assertividade para as operações. E, terminando aqui, a gente tem a parte dos benefícios, e isso que a gente tem tido de métrica, né, com os nossos clientes. Custos operacionais, então, no mínimo de 20%, então a gente tem reduzido os custos operacionais, né, a redução de imprecisões de inventário, ciclos do pedido e melhorias com a manutenção dos processos. Então, quando a gente fala isso, né, e ainda toda essa operação de inteligência, ela traz até a questão financeira fiscal, quer dizer o quê? Que
quando nós temos um importador ou um exportador, ele pode ser a ponta da cadeia, mas ele vai trazer toda a informação para o meio operacional, todo o back-office vai sofrer se as informações não estão bem corretas ou com uma boa performance. Então, trazendo os benefícios e colocando os pontos aqui que nós trouxemos, Júlio, essa seria a apresentação da Narval, o que nós temos feito no mercado e como nós podemos realmente trazer e agregar para os nossos clientes, tá bom? Obrigado, Luiz. Muito boa explanação. Apesar dela você ter aberto o sistema, a gente enxerga essa apresentação fazendo uma analogia com todas as oportunidades que todo mundo está buscando com relação ao comércio exterior. E é um tema tão importante hoje, principalmente essa gestão do dólar dentro desse BI e do comércio exterior, que a gente tem muita gente assistindo hoje, tá certo? E aí eu começo, para a gente só ser bem criterioso com relação ao tempo, a gente tem mais 13 minutos para a gente colocar. Eu começo aqui só fazendo algumas perguntas importantes. O Guilherme, ele pergunta o seguinte: com relação à variação cambial, como estimar isso no custo do meu produto? Tá certo? Legal. Então, nós temos o tipo da variação cambial, Guilherme, obrigado pela pergunta. Nós temos dois tipos, né, que é nós temos pagamentos antecipados, né? Quando a gente tem o pagamento antecipado, a gente consegue trazer, como eu mostrei, a variação cambial em cima do custo realizado. Então, eu consigo trazer todas as despesas que houveram na operação e, além disso, a variação cambial. Como é que a gente faz isso? Linkando com o fechamento de câmbio. Então, o time da Luciana procurou o melhor fechamento e, com o melhor fechamento que ele devolveu através da Atrio para o sistema, nós conseguimos linkar. Então, ele não precisa saber qual a taxa que foi fechada, mas simplesmente pelo fato de ter o fechamento de câmbio dentro do sistema, através da Atrio, por um simples relatório, ele já aplica as variações em relação à DI, né? Ou também a verbação da DUI. E eu quero deixar muito bem claro, a gente que está aqui no dia a dia com relação a essa dúvida do Guilherme, quando você trava o dólar, Guilherme, você coloca um valor fixo para o seu produto, né? O dólar varia para baixo ou para cima, o ideal é que variasse para baixo, mas não está acontecendo, mas quando você trava num valor fixo, né, você tem uma previsibilidade do custo do seu produto e você pode estimar a margem que você quer ter, porque você não vai ter essa variação, né? Quando você não trava, você tem esse valor para cima, que isso aumenta o custo, e quando você traz o produto, você tem vários impostos que é pago no dia que o produto chega no Brasil, com a cotação do dólar, e quando o dólar está para baixo, você pode ter uma receita financeira que você paga imposto sobre isso, mas a gente está observando um aumento do dólar, então é importante esse planejamento, né? Uma outra pergunta que chega aqui do Guilherme é com relação à conta em dólar no Brasil. A gente não tem ainda, as pessoas, né, jurídicas não têm ainda. Aí eu queria uma palavrinha do Fábio ou da Luciana, o que eles entendem que pode trazer de benefício e se realmente vocês entendem que vai ter efetivamente essa opção da conta em dólar no Brasil, que pode também ser uma opção de planejamento com relação às empresas a essa variação, essa previsibilidade. Não, sem dúvida que essa é uma evolução, né, que está em pauta aí para ser votada, para ser finalizada, mas é uma evolução, uma abertura, né, que teremos no Brasil para ter contas em dólares. Não temos ainda detalhes, né, mas certamente é uma ferramenta que vai ajudar muito a trazer essas proteções, né, para os dois lados, né, tanto exportador quanto importador, né, ter a chance de manusear, né, de gerir os recursos numa moeda que que está ligado aos seus custos ou de produção ou de vendas, quer dizer, então tem de fato aí várias vantagens, né. Ainda não temos maiores detalhes, né, quer dizer, depende ainda de alguns passos para serem aprovados, mas eu acho que é um objetivo do presidente do Banco Central, né, de abrir o mercado brasileiro para uma evolução que a gente já tem lá fora, né, quer dizer, as empresas já podem ter essa posição externa, né, mas aqui no Brasil ainda isso não é permitido, né. Em breve teremos, sem dúvida nenhuma.
tá? E o Banco XP certamente estará disponibilizando isso tão logo a gente tem essas aprovações aí finalizadas. Ok. E a última pergunta, para a gente não estender muito para a Luciana, e aí é só um sentimento, Luciana, das questões das pessoas que você conversa muito e das empresas, como é que está o sentimento do mercado com relação ao dólar, né? E como é que está o sentimento das pessoas com relação ao tempo desse fechamento de câmbio? O que as pessoas o que as empresas têm te reportado aí, para quem está nos escutando aqui, sentir o clima do mercado com relação a isso? É um fato, né, que o real está extremamente depreciado. Hoje sentado na casa de 5,80, né, e essa depreciação do real acaba nos levando a uma pressão na alta dos preços, uma maior inflação e, consequentemente, uma elevação rápida também da taxa de juros no mercado doméstico. Como eu falei no início, o relatório Focus dessa última semana já mostrava uma expectativa de alta, né, do dólar para o final do ano de 2021, passou de 5,10 na semana passada para 5,15, e com as últimas notícias que tivemos, provavelmente veremos uma nova expectativa de alta já na próxima semana, né? Então, assim, mercado bem incerto ainda do que todas essas incertezas políticas, fiscais e agora jurídicas também, né, pode vir a comprometer os fechamentos dos câmbios, e as empresas, devido a essa incerteza, buscando cada vez mais os hedges, tá, a proteção cambial dos seus fluxos. Hoje a gente brinca que é muito difícil a gente falar quanto estará o dólar para o final do ano, né? Mas a pressão de alta, ela é muito forte. E até que o país não consiga, né, criar uma certa segurança no que tange as vacinas e tudo, a produção, né, no país ainda fica bem comprometida. Então, assim, é hora de estar todo mundo antenado, fazendo hedge, precificando bem o seu fluxo de caixa, né, para que não sofra numa possível alta. Foi o quê? Começo de janeiro, vimos o dólar trabalhar na casa de 5,20, 5,30, e menos de 2 meses depois a gente já vê o dólar querendo testar os níveis de R$6. Então, assim, é um período muito curto de tempo para uma oscilação muito grande. Então, precisamos ficar de olho e estamos analisando cada ponto desse mercado e oferecendo a todos os nossos clientes a melhor estratégia para poder fazer as suas proteções cambiais. Júlio, recado para todo mundo: a volatilidade aumentou, né? Já estava alta, né? Com processos aí de uma série de decisões que têm que ser tomadas, né? Por Câmara, Senado, né? As aprovações das várias reformas, já estava no contexto, né? Reforma administrativa, tributária, postergação do auxílio emergencial, e agora, com a novidade de ontem, aumenta ainda mais a volatilidade. Então, essa gestão eficiente, sem dúvida nenhuma, vai ser de grande importância para todos os segmentos aí de atuação. Perfeito. Eu queria colocar a palavra, as considerações finais, né, para a gente estar caminhando para o final. Queria começar primeiro com o Luiz. Luiz, tem uma consideração final que você queira colocar? Eu só agradecer o convite, muito obrigado mesmo, é uma honra novamente poder estar aqui e apresentar uma forma de gestão para a gente diminuir os riscos e as perdas aí mediante esse mercado, né, incerto, com a estabilidade, principalmente relativa à moeda. Então, obrigado, Júlio, obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar aqui com vocês aí, aprendendo muito aí sobre esse mercado. Luciana? Eu também, é um agradecimento muito especial à oportunidade que o IBEF nos deu de apresentar essa nova solução, de mostrar que a Atro está extremamente preparada para atender todos os clientes de todos os segmentos. Lá no começo falamos também dos seguros internacionais, temos uma área
exclusivo aqui na Atrio também, que pode agregar ainda mais valor para os clientes através dos seguros internacionais, tá bom? Para as cotações, e espero que essa seja a primeira de muitas lives que ainda faremos no mercado mineiro. Agradeço aos clientes que estão presentes na live, os que não puderam participar, a gente terá uma gravação, né, Luiz? E que encaminharemos com todo a apresentação. Estamos de portas abertas para vocês. Querendo, pode marcar agendamento de reuniões juntamente com o pessoal da Narval, juntamente com os sócios do escritório, que é à disposição de vocês. Muito obrigada, uma excelente noite para todos. Fábio? Bom, agradecer também a presença de todos, né, o convite também, a abertura que o IBF nos deu. Dentro do que nós falamos, a Narval é um parceiro da Atrio, dentro do nosso modelo de plataforma de negócios. A gente quer levar para os clientes sempre algo diferente, sem similar, né, acho que o Luiz pode confirmar, mas é o único sistema, né, integrado, né, semelhante, né, que existe no Brasil, né, acho que não tem nenhum outro igual, e de fato é um diferencial que a gente quer levar para vocês, e através da Atrio a gente pode proporcionar essa parceria, Atrio-Narval, tá? Perfeito. Muito obrigado, Júlio, e a todos que estão aqui participando. Eu agradeço muito o que foi colocado aqui, o recado que fica com relação a Luiz é que essa questão do BI, essa transformação digital, ela está rápida, né? Então, o primeiro recado que eu deixo aqui a gente efetivamente tem que se adequar a todos esses pontos. O segundo recado que eu deixo aqui com relação a teremos grandes surpresas ainda com relação à variação cambial, não será, e esse é o que eu quero colocar para quem está nos assistindo, não será um ano fácil com relação a fluxo de caixa, com relação a tudo, não será, não teremos que buscar fazer grandes movimentos para manter a margem e manter o faturamento das empresas e manter um crescimento sustentável das empresas, né? E agradecer a todos vocês. Parece, eu queria ressaltar que parece um assunto mais técnico, mas nós tivemos aqui hoje 210 pessoas nos assistindo, né? Então, 210 pessoas aqui nos assistindo e que continuam com a gente. Então, é um assunto dentro da comunidade financeira e a gente sabe, a gente está na frente disso, a quantidade de dinheiro que a gente gasta com relação a essa movimentação de dólar, exportação, importação e as oportunidades que a gente tem por dentro disso. Então, quero agradecer muito a vocês pelo tempo, pelo comprometimento, agradecer quem ficou com a gente até agora, colocar aqui, nós teremos os próximos eventos do IBF, também serão dedicados à questão de cenários, à questão de trazer informações relevantes, né, e agradecer muito, e vamos começar ontem, essa é a primeira live, começamos com o pé direito e efetivamente vamos entregar muito para o mercado com relação ao valor, tá certo? Muito obrigado a todos, até a próxima. Já pensou se todas as pessoas e processos estivessem em sintonia? Todos os dados, produtos e pessoas no lugar certo, na hora certa? Com a Narval Sistemas, você tem total controle da gestão da sua empresa, garantindo o retorno de seus investimentos através de um sistema que faz sua operação fluir de maneira totalmente eficiente. Nosso sistema possui uma interface amigável, elaborado para que sua empresa tenha a melhor solução em gestão de comércio exterior. Além disso, você acompanha o status dos processos em tempo integral, garantindo fluidez nas operações e a melhor opção de frete internacional para sua empresa. Um sistema totalmente online, onde monitoramento, gestão inteligente e análise técnica operam juntos.
Com ele, você pode monitorar a localização exata de seus navios, analisar mês a mês suas receitas e lucros e acompanhar se cada etapa do processo está sendo realizada com sucesso. Queremos oferecer cada vez mais competitividade e produtividade aos nossos clientes, sejam eles do tamanho e segmento que forem. Nós nos adaptamos ao seu modelo de negócios e garantimos que você administre um alto volume de processos com eficiência e lucratividade em qualquer parte do mundo. É um modelo de gestão único no mercado, que garante crescimento e controle total de sua produção. Entre em contato com a Narval Sistemas e conheça nossas soluções.